Há muito se disse que o integralismo brasileiro, movimento nacional do Brasil, era um fascismo brasileiro, como um espectro do fascismo no Brasil. Mas isso não é verdade. Analisamos a trajetória, a história, a política da ação social brasileira. Foi um partido fundado por José Fabrino. Será analisado aqui a história e a posição política deste movimento, e como ele foi genuinamente um fascismo à brasileira. Em 1933, no Rio de Janeiro, o até então Distrito Federal, José Fabrino de Oliveira Baião, jornalista participante da Associação Brasileira da Imprensa e diplomata, fundou a Ação Social Brasileira, partido de orientação fascista. Não se sabe até quando o partido se manteve em atividade, mas possivelmente durou de junho até setembro do mesmo ano. O movimento publicou diversos textos, manifestos e programas através do jornal A Batalha, que tinha como diretor Júlio Barata, membro do Estado-Maior da SB. Porém, vários artigos de autoria de Fabrino foram feitos para o Correio da Manhã e o Jornal do Comércio. Também é dito que foram feitos artigos para o jornal A Razão, mas por falta de evidências na Homeoteca Nacional, resolvemos deixar este jornal citado de fora. A Ação Social Brasileira, como genuíno partido de inspiração fascista, defendia um governo forte e centralizado. Queria a substituição do federalismo por um todo homogêneo, algo semelhante a um Estado unitário, que tem por base o município, que restabeleça a unidade nacional dentro de um corporativismo. A doutrina política do partido girava em torno do exemplo mussolínico estabelecido na Itália. Fabrino argumenta que é preferível copiar o que é bom do que seguir o que não presta. E não vê motivos para não importarmos a ideia fascista. O partido seguia à risca o exemplo italiano e via em Mussolini a saída para o Brasil. Em 3 de agosto de 1933, após a exibição do filme Mussolini Fala, José Fabrino redigiu um telegrama para o Duce italiano. Há 110 jornalistas que assinaram o Manifesto Fascista da Ação Social Brasileira, publicado no dia 20 de julho. Acabam de assistir uma sessão especial ao filme Mussolini Fala e ouviram, então, que os corações italianos exclamavam "Avante pela Itália", enquanto os nossos corações brasileiros, empolgados pelo exemplo, respondiam "Avante pelo Brasil". Amanhã, os vossos e os nossos e de todos os outros corações que neste momento já palpitam e, num futuro próximo, hão de palpitar pela ideia, exclamarão uníssonos "Avante pela humanidade". Para gerações vindouras, serei o astro vivificador que fez germinar a semente, crescer o arbusto e frondejar a árvore, cuja sombra irá, confiante, repousar o mundo fadigado. O projeto do Brasil fascista da Ação Social Brasileira, como visto, era uma cópia quase total do fascismo italiano. Toda a doutrina pertencia, de fato, ao movimento de Mussolini. Seus membros utilizavam camisas azuis, de cor celeste, e calças caqui. O partido também era constituído por uma notória quantidade de jornalistas cariocas, como é demonstrado em diversos artigos e assinaturas do Manifesto e do Programa da Ação Social Brasileira. Em seu programa, a ASB defendia a vinda de imigrantes de países repletos de sem trabalho para colonizar e povoar o solo, e requisitava que os imigrantes do sexo masculino tivessem mais de 1,60 de altura e os do feminino tivessem mais de 1,50 de altura. Apesar do requisito de um teor certamente eugênico, o partido afirmava respeitar todas as raças e religiões, também defendia a censura e o controle estatal da mídia. Ainda no programa, acerca do funcionamento da organização da ASB, é interessante reparar que José Fabrino ortogava a si mesmo os poderes totais dentro da organização e no fascismo brasileiro, ao mesmo tempo que admitia que o Duce brasileiro poderia sair de qualquer agremiação, não sendo necessariamente apenas a ASB-PNF. O fascismo de José Fabrino era principalmente midiático. Na crença fabrinista, o fascismo tem prosperado à margem da imprensa, que vem sendo o último reduto a ser conquistado, e completa, entre nós, brasileiros, seria preferível fazer o fascismo pela imprensa e com a imprensa. A afirmação de Fabrino não era apenas idealismo, como já dito acima,
com grande quantidade de jornalistas do movimento. O Manifesto Fascista de Fabrino, assinado pelos 100 jornalistas cariocas citados, lança as bases ideológicas da ASB. Apesar de ser demasiado vago, os fascistas afirmam querer uma pátria próspera, disciplinada, enérgica, forte e moralmente saneada. Uma pátria sã em corpo sã. Para atingir esse objetivo, a necessidade do Estado totalitário era visível. José Fabrino explica: sobrepondo aos interesses de todos os interesses do Estado, sobre qualquer forma aceitável que nos representa, daremos o nosso apoio leal sempre que estiverem ameaçadas as invulneráveis conveniências da coletividade. A ação social brasileira era um movimento com anseios majoritariamente materiais e morais. Bezerra de Freitas afirma que o partido tem um sentido econômico e prático, um partido político disposto à luta de todas as naturezas. Em linhas gerais, a ASB era um partido corporativista, autoritário, totalitário, prático, material e moral, isto é, vitalista, que queria um Estado fascista a moldes italianos, sem muitas alterações. Era um legítimo partido fascista. Apesar de dizer que o município seria a base de seu Estado, José Fabrino não elabora melhor o conceito, nem no manifesto e nem no programa. A ação social brasileira era constituída pelo Estado-Maior, compostos pelos seguintes membros: Assis Memória, Benjamin Lima, Bezerra de Freitas, Carlos Crisel, Carlos Mau, Diniz Júnior, Frederic Vilar, José Vieira, Júlio Barata e Luiz Moraes. Há registro também de atividades em São Paulo. José Fabrino aponta para líderes das chamadas Legiões de São Paulo. Os membros: Francisco de Paula Barata Ribeiro, Mário Rei, Mário Rota, Salvador Galiza, José Silveira Peixoto, David Monteiro Gomes, Carlos Napoleão Laterza, Eduardo Crisano, José de Souza Pinto, Joaquim Cândido de Azevedo, Carlos Conce, advogado e membro do Diretório Nacional da ASB, chefiado por Fabrino. Ficou encarregado representar este último nas legiões paulistas. O partido era constituído pelos chamados fácios de combate, nome inspirado obviamente pelas milícias italianas, que se agrupavam em federações provinciais. É dito que o Fátio é o organismo fundamental, e eles não se organizam e nem se dissolvem sem autorização prévia do chefe do partido, a autoridade máxima. Toda a simbologia, funcionamento e hierarquia do partido fascista está presente no regimento interno, publicado no jornal A Batalha. É definida toda uma estrutura miliciana para a defesa do partido e seus líderes. É dito o seguinte: a autoridade não nasce de si mesma, é a soma da vontade de muitos. Na ASB, a autoridade somos todos nós, totalizando em um só, que é o chefe. A autoridade deste é, pois, incontestável, soberana. Assim a fizemos, porque, de outra forma, seríamos, ao invés de unidade, dispersão. Como já dito antes, Fabrino afirmava que qualquer outra agremiação poderia sair do Brasil, mas ainda se colocava como uma figura máxima do próprio fascismo brasileiro. O supremo poder político e a indeclinável responsabilidade do movimento fascista no Brasil. A figura de Fabrino, diferente das demais figuras nacionalistas, não era de um Hitler ou de um Mussolini. Ele não tinha um carisma para ter um movimento de massas. Sua figura se assemelhava mais com Anton Musset, líder nacional-socialista da Holanda, que, assim como Fabrino, era uma figura minoritária que teve uma relevância de curto período. A decisão de Fabrino de formar um partido nacionalista, entroncado em um programa estrangeiro, foi uma das razões de sua derrocada. Seu partido estava em confronto ideológico direto com a Ação Integralista Brasileira, que era maior e bem mais sucedida do que a ASB. O integralismo brasileiro foi fundado no dia 7 de outubro de 1932, após o lançamento do seu manifesto, que além de ter sido lido no Teatro Municipal de São Paulo, o mesmo teve cópias redigidas a todo o Brasil. O escrito reflete os problemas temporais e atemporais que perduram, formulado após extensos estudos em diversos campos da ciência, feito na Sociedade de Estudos Políticos, enquanto o Manifesto da Ação Social Brasileira foi organizado e distribuído apenas em um veículo de informação, Jornal A Batalha, e teve maior divulgação no estado de Rio de Janeiro. O primeiro choque entre as ideias integralistas e a fascista fabrinista ocorreram no artigo
O Fascismo no Brasil, do já citado Bezerra de Freitas, lançado antes do manifesto, do programa e do regimento interno. No artigo citado, Bezerra de Freitas afirma que não se podia atribuir ao integralismo uma cor fascista, e também que este já havia renegado o fascismo. Posteriormente, ele completa: a ação social brasileira não constituiu uma simples profissão de fé, nem integralista, nem comunista, nem socialista. Um dos seus animadores, o escritor José Fabrino, incluía entre as grandes forças morais e cívicas de nossa época o fascismo, e de sua capacidade de evolução só se pode esperar benefícios para o Brasil. Este era o princípio da distinção entre o integralismo da AIB e o fascismo da ASB, e, consequentemente, foram feitas novas críticas e diferenciações. José Fabrino afirma que os integralistas queriam começar de cima para baixo, enquanto seus fascistas começavam de baixo para cima. Também afirma que enquanto o integralismo pensa que caso não haja uma profunda mudança nos quadros do país, isto é, uma reforma social, moral e cultural, o fascismo fabrinista só encontrava problemas de origem superficial e material. Fabrino igualmente reconhecia que Plínio Salgado já havia rejeitado o fascismo e feito questão de diferenciar o integralismo da doutrina de feixe de varas. Uma correspondência direcionada a José Ribeiro Gonçalves, José Fabrino diz o seguinte: o fascismo da ação social brasileira, de que sou o chefe único e supremo, é um movimento inteiramente alheio à campanha doutrinária da ação integralista brasileira, chefiada pelo ilustre romancista doutor Plínio Salgado. O legítimo fascismo brasileiro não era aliado do integralismo, e nem colaborador. A ação social brasileira se mantinha totalmente alheia ao integralismo, que, nas palavras de seu chefe, este era um movimento de imaginação, enquanto os camisetas azuis estavam com a mais pura realidade. A ação social brasileira, na mais pura realidade desta, foi um completo fracasso, desde seu primeiro instante. Como já foi definido por Rory acima, movimentos que são meras cópias de doutrinas estrangeiras estão fadados à ruína. Apesar de que Fabrino afirmar que a ASB contava com mais de 20 mil membros, não há um único registro sequer de marchas, atos públicos, uniformes confeccionados e de toda sua simbologia. Mas, de fato, a ação social brasileira foi um espectro da doutrina fascista no Brasil. E, talvez, a que teve mais conteúdo doutrinário para ser analisado, já que o Fascio de São Paulo era apenas uma seção colonial do PNF italiano, e a Legião Mineira já se encontrava em completo declínio. O fascismo fabrinista foi uma das poucas e talvez a única tentativa de trazer esta doutrina ao Brasil. Contribuímos aqui para o conhecimento público com o pensamento resumido deste partido, que, apesar de ter tido uma vida efêmera, foi o fenômeno mais nacional do fascismo. O fascismo de José Fabrino afirmou com veemência que o integralismo brasileiro era um movimento de filosofia pura e de imaginação, mas a doutrina formulada por José Fabrino não saiu dos tipos e recortes dos jornais cariocas. Foi, de fato, páginas negras de uma imprensa marrom. Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pelo bem do Brasil, Anauê.